Termina aqui o seu programa Ponto de Vista. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Anápolis é notícia. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200. Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Continue da Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos acompanham aqui para mais uma edição do programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM, pelo 87,9. É um prazer receber a todos vocês aqui, a todos vocês que nos acompanham pelo 87,9, que nos acompanham pela transmissão ao vivo no Facebook, através da página da Mais FM no Facebook. Você dá aquela curtida e manda o seu comentário, sua bronca, o seu elogio, a sua versão aí nas várias pautas que nós teremos aqui hoje. Enfim, você participa com a gente e também, claro, você que nos acompanha, muito obrigado por nos acompanhar através do aplicativo da Mais FM, que já está disponível aí nas lojas virtuais, tanto para a versão Android quanto para o iOS, que é para quem tem aquele celularzinho da maçã. Não vou falar que é da Apple, porque a Apple já me alerta aqui o responsável técnico pela programação, que é o Reginaldo Ribeiro. A Apple ainda não nos contratou para fazer merchan, não é isso, Reginaldo? Bom dia para você, Reginaldo. E nós começamos o programa, claro, ao lado dele. Antônio Gomide. Muito bom dia, Antônio Gomide. Bom dia, Morgantini. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Vamos aí para mais uma terça-feira e final de agosto, hein? Nós estamos no dia 29 de agosto, já foi mês de agosto aí. Estamos naquela descida da serra para o final do ano. Vamos lá. Quinta-feira já estamos em setembro. Depois de amanhã já estamos em setembro. O ano realmente está indo embora, Antônio Gomide. E o que está indo embora, eu vou fazer uma quebra aqui na pauta, porque o que está indo embora também é a paciência do anapolino em relação a algumas ações. Eu falo que eu faço uma quebra porque nós começamos falando sobre assuntos nacionais e tudo mais, aquela pauta toda, mas é importante falar com o anapolino agora, que ele está no trabalho, que ele está a caminho para ir para a aula, para ir para a faculdade, para ir para o seu trabalho. A paciência do anapolino também já está indo embora em algumas regiões. E aí a gente não tem como evocar o slogan da prefeitura, da gestão do Roberto Naves, que é a chamada planejamento e ação. Planejar e agir. Quando você planeja, você consegue agir com cuidado. Agora, para quem frequenta, para quem precisa trafegar pela região norte da cidade, em especial pelas avenidas Universitária e Brasil Norte, e aí em outro lugar também os nossos amigos já nos alertaram através das redes sociais, que também está com problemas na JK, principalmente a via de acesso naquela região que dá acesso ao trevo da Havan para quem vai para Brasília, para Goiânia, não tem como trafegar. Na região norte, em especial,
foram fechadas as duas principais avenidas que dão acesso. Naquela BR ali, para quem vai para Pirinópolis, para quem vai para Jaraguá, para quem vai para pegar a direita ali para Goiânia, para Brasília, não tem como você trafegar. Não, vou escolher uma ou outra. Se uma está ruim, eu vou na outra. As duas estão, uma está completamente fechada em vários trechos, que é a Universitária, e a outra está parcialmente fechada. No horário de pico, a partir das 6h45, 7 horas da manhã, e depois no rush da volta ali, que é o horário das faculdades à noite, da universidade ali à noite, e claro, todo o tráfego normal, é praticamente impossível você fazer aquele trajeto ali em menos de 35 minutos só naquela região. E o que chama atenção é que quem passa por ali vê de tudo. Vê motorista fazendo de tudo. Vê um poeirão solto, vê tudo. Só não vê um agente da CMTT. Então, esse planejamento e ação é pelo menos, é no mínimo, ou no máximo, uma piada de muito mau gosto. Antônio Gomide, estou exagerando nisso? Olha, Morgantini, a reclamação é geral. Nós temos visto nessa última semana praticamente, tanto na questão ali como você disse, subindo a universitária, todos que querem subir a universitária, e não são poucos, né? Ali nós temos várias faculdades, né? Nós temos escolas ali. Então, esse horário de manhã, o horário, né, entre 7, 6h30 até 9 horas, o horário entre as 18 horas até as 20 horas, que são os horários maiores em relação às escolas, né, de alunos e pais, é impossível, né? Aqui na Avenida JK, da mesma forma. Na Avenida JK, nós temos que fazer aí um breve relato, porque não é de hoje, né? Quer dizer, nós temos aí essas 2 semanas onde nós não tivemos nenhuma intervenção da CMTT para ajudar o motorista, seja ali o agente fiscal, seja alguém tomando conta daquela obra no sentido de poder ter uma trafegabilidade mínima, né? Ali, quem está subindo pela JK tem que subir paralelo ou a Rua 1, que é uma rua extremamente estreita, mas não tem qualquer tipo de orientação. As pessoas saem cortando, pensa que é uma via só, às vezes tem 2 faixas, mas uma anteriormente era proibido, eles colocaram a possibilidade de agora não ser mais proibido. Então, quer dizer, não tem nenhuma orientação. E o que nós temos visto pior é que os ônibus coletivos que ali passavam, seja ali na Avenida Universitária, que agora estão passando na paralela ali da Vila Santa Isabel até sair lá no sanatório, seja aqui na JK que está subindo a Rua 1, os ônibus eles vão normalmente. Ou seja, não tem nenhuma orientação também para que eles possam procurar ou que tenham uma orientação em outra via mais, um pouco mais larga, como no caso aqui do Jundiaí, poderia ser a Avenida Jamel, né? Jamel Cecílio, que é uma caixa mais larga. Então, nós não temos nenhum planejamento, como você disse, quer dizer, é como se estivesse fazendo apenas um tapa-buraco e que, não, tá bom, isso aqui daqui uns dias aqui vai melhorar. Ora, nós não temos ali nenhum problema onde nós tivéssemos nessas vias que nós estamos conversando, algo que tivesse uma catástrofe, ou caiu uma ponte, ou tem uma erosão, ou nada. É asfalto em cima de asfalto. Ou seja, o que está sendo feito é um recapeamento. É uma colocação de uma situação que estava normal. Então, poderíamos muito bem fazer um planejamento. Nós vamos mexer primeiro ali na região norte, né? Vamos mexer primeiro na Universidade, depois nós mexemos na Brasil. Né? Por que mexer nas 3 vias ao mesmo tempo? Né? Aí alguém podia dizer, porque a chuva está chegando aí. Pois é, meu amigo, é exatamente esse sentido. Você fazendo e jogando peso numa universitária, você acaba rápido também. Você jogando todo o peso ali na Avenida Brasil, você tem um serviço mais acelerado. Então é uma questão apenas de bom senso, né? E de sentir que as pessoas precisam realmente andar na rua. As pessoas precisam ir para casa, ir para trabalho, ir para a escola, porque está travado, né? Travou a nossa cidade. E isso, obviamente, tem um caos, né, hoje estabelecido em função do trânsito, e aquilo que é o responsável por esse trânsito, que poderia dar uma orientação pela prefeitura, isso verdadeiramente não acontece. Se não está ali, se a CMTT não está ali, naquele local, por exemplo, naquela avenida que serve para ligar a Brasil Norte à Universitária, logo após a faculdade, a Universidade
a União Evangélica. Se a CMTT não está ali, em qual outro ponto ela estaria nesse momento da cidade? Não, se ela não está na JK, onde ela está? A pergunta é a seguinte: o que é mais importante do que essas obras para a CMTT, para ela não estar ali? Isso. A pergunta é essa, né? Porque se tem algo mais importante, tá bom, então fala pra gente, porque você deve estar trabalhando em outro lugar. Claro. Então deve ter uma coisa mais importante do que essas 3 vias que nós estamos falando. Porque essas 3 vias são parte daquele corredor, né, em relação aos ônibus coletivos, que é aquele projeto que nós temos de mobilidade na cidade. Projeto que é financiado pela Caixa Econômica Federal e que nós conseguimos esse recurso para que pudesse estabelecer. Agora, a execução da obra é definição de quem? Da prefeitura. Então, se nós tivermos 5 corredores, vai fazer os 5 corredores ao mesmo tempo? É claro que não. Nós vamos fazer um, depois, porque senão você trava a cidade. É o questionamento, né? Quer dizer, onde estão esses agentes fiscais para que não dê atenção devida naquela orientação que foi dada pela prefeitura de poder fazer essas 3 intervenções ao mesmo tempo? Exatamente. E olha, tem que pensar que CMTT é mais do que ficar pintando meio fio, viu? De gestão de trânsito é mais do que ficar pintando meio fio fazendo faixa. E isso porque eu nem trouxe aqui uma questão, Antônio, que muitos na internet já comentaram, que deveram falar comigo, que foi da pataquada feita na Avenida Universitária, na qual ela foi totalmente pintada, todas as suas faixas para o aniversário da cidade. E agora? Está sendo recapeada. Claro. Ou seja... Que planejamento é esse? Jogou tudo fora. Jogou tudo fora. Quer dizer, o seu dinheiro que virou tinta, ele literalmente levou tinta agora. Porque ele sumiu, porque o asfalto está arrancado para ser recapeado. Quer dizer, é lamentável que a gente encontre um cenário de tamanho improviso. Mas, vida que segue, Antônio Gomide, vamos à nossa pauta política aqui, porque se a gente for ficar falando de problemas de derrapadas da gestão municipal em Anápolis, nós vamos precisar de um dia inteiro ou mais. Vamos precisar do Parque Ipiranga inteiro, né? Vamos passar do anexo onde querem colocar uma tal sede de prefeitura. Mas vamos lá. Antônio Gomide, a reforma política, de novo, mais um capítulo da novela, mas agora temos um protagonista diferente. Entrou um sujeito diferente aí que, não sei se você conhece o André Fufuca? André Luiz Fufuca, lá do Amazonas. Lá do Maranhão. Aliás, do Maranhão. PP. Não tem problema você errar. Eu já me admiro você saber que chama André Luiz. Pra mim era só Fufuca. André Fufuca tem 20... Você sabe por que chama Fufuca? Não. É o pai dele. O pai dele é um político, né? E certo. Ele tinha o apelido de Fufuca. Era Francisco não sei das quantas e ficou Fufuca. Fufuca. Acabou... Incorporou. Para que ele pudesse ser deputado federal, como o pai dele tinha um posicionamento político e tinha uma boa aceitação, aprovação, ele aproveitou e colocou o nome junto com o dele. Então, André Luiz Fufuca, deputado federal, aí, com 29 anos. 28 a 29 anos, primeiro mandato, e é hoje o presidente da Câmara Federal. É o segundo homem aí hoje com a viagem do presidente Tenon. Vamos falar sobre isso também. Mas sobre a reforma, ele entra aí com um certo protagonismo, porque além de cair, né, na mesa dele, nas mãos dele, essa reforma política, ele já se posicionou, ele não se escondeu, né? Ele falou que, na opinião dele, diante do cenário apertado que tem da agenda, ou seja, até 30 de setembro precisa ter 2 votações na Câmara e no Senado, ele acha que tem que ser colocada, a reforma política tem que ser colocada em votação, mesmo sem consenso, mesmo sem entendimento dos partidos. Quer dizer, será que ele tem essa moral toda, Antônio Gomide, de colocar para ter reprovação, para não passar mesmo? Se tiver orientação das bancadas para perder, pode colocar, né? Porque se fosse para ganhar, já tinha votado. Eles não têm maioria para poder passar uma emenda constitucional. Então é importante entender que se o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Federal, junto com o Temer, que é o homem da caneta, e não deu conta de fazer uma articulação mínima para poder ter ali 308 votos, para poder passar as emendas necessárias, né, as mudanças necessárias na Constituição, que seria o tal do distritão e que seria o tal do financiamento para a campanha, do meio por cento da receita líquida da União. Se eles não deram conta, não é o André Luiz Fufuca que vai colocar e vai aprovar. Agora, se é para perder, pode colocar, porque aí qualquer coisa que der a votação, votou. Mas com certeza o próprio presidente Rodrigo Maia, mesmo ele estando no cargo de presidente da República, ele obviamente vai estar muito atento a tudo que está acontecendo na Câmara Federal. E todas as negociações, acordos,
as lideranças dos partidos vão estar, obviamente, fazendo essa conversa. O que, na verdade, passa muito a relação, né, em relação aos deputados, é que o André Luiz, quer dizer, está nesse momento por uma eventualidade, né, o presidente Temer viaja para a China, e nesse momento importante, porque tem um prazo a ser estabelecido até o dia 7, dia 8 aí de outubro, para você votar as regras eleitorais do ano que vem, e mesmo o Rodrigo Maia assumindo aí a presidência interinamente, mas ele vai ficar de olho, e os líderes partidários também. Na verdade, tem uma dificuldade muito grande no encaminhamento da questão do distritão, que a grande maioria não aceita, ou pelo menos não tem 300 votos hoje em relação ao distritão mais, e também em relação àqueles 3 bilhões e 600 milhões que gostariam de gastar. Essas duas questões, elas estão suspensas, e com certeza não vai ser o seu André Luiz Fufuca que vai resolver. Que vai apitar tanto assim, né? E os nossos amigos... Mas acho que vai avançar a questão das coligações, o fim das coligações acho que pode avançar, porque já tem um consenso, e essa questão da questão partidária também, né? Da questão da avanço das cláusulas de barreira, aquelas de desempenho, também penso que as duas podem avançar agora, inclusive antes da chegada do Temer. O Temer vai ficar uma semana fora, mas nessa semana e na semana que vem deve avançar bem. Mesmo não votando, mas deve passar já nas comissões, já deve colocar em plenário para poder começar a votação logo em seguida. Muito bem. Os nossos amigos que acompanham a gente aqui pela transmissão ao vivo no Facebook, com áudio e vídeo, já estão aqui dando nosso bom dia e comentando os assuntos. O Vilney está aqui dando o bom dia, assim como a Ludmila Rodrigues. A doutora Elisângela Sobreira fala que é verdade, o trânsito está congestionado e atrapalha bastante o nosso dia a dia. A Fernanda Ribeiro, ela faz um adendo aqui, ela falou, a sinalização também está precária. Nós falamos sobre sinalização sobre a CMTT, e ela fala, a sinalização também é precária. E ela flagrou aqui, ela relata crianças atravessando na frente dos carros nas vias interditadas. Eu ontem, tive a chance de ver 2 acidentes numa mesma rua. Nunca tive isso na minha vida. Sem nenhuma gravidade, mas aquilo de um carro entrar e tem um outro trafegando na perpendicular e eles se tocarem na mesma rua que ligava a Universitária a Brasil Norte. Então, o que mais me encabulou, assim, nesse sentido de falta de um olhar da prefeitura, são os ônibus. Porque como que você faz aquelas curvas ali, daquelas ruas, quer dizer, o ônibus tem que subir na calçada, quer dizer, e aquilo ali se tornou normal. Então, não é assim mesmo, é porque só vai demorar aí uns 15 dias. Cara, 15 dias, isso aqui é uma vida. É um caos, né? Porque imagina o ônibus tentando fazer aquelas viradinhas ali apertada. Tem hora que ele trava, tem hora que tem que dar uma rezinha, o cara atrás não está sabendo, quer dizer, um negócio que não tem. E não tem quem regule, né? Não tem orientação. Né? Isso. A Fernanda Ribeiro aqui ainda complementa, fora que as ruas onde estão sendo desviados o trânsito estão sendo detonadas no asfalto e acabou o sossego daqueles moradores. O Vilney falou, olha, nós perguntamos, cadê a CMTT? Ele falou, a CMTT está concentrada no centro da cidade, tentando multar o estacionamento irregular. Ontem, passei pela 7 de setembro, 15 de dezembro, e em menos de 10 minutos, vi 3 viaturas ali naquele intento. Então, tá aí talvez o que pode ser essa resposta. Não pode estar fazendo o comando no trânsito, porque ele talvez não vai dar o lucro esperado. Então, o fiscal da CMTT não está onde devia estar, na Universitária, na Brasil, nas ligações, naquelas vielas da Santa Isabel, onde está agora concentrado todo o trânsito, para estar regulando o trânsito do centro da cidade. É um negócio que passa o absurdo, beira o delírio. Nossa colega jornalista Lorena Monturil nos acompanha aqui, a Adriana também, Dr. Robertson Guimarães, um grande abraço a todos. E vamos dar prosseguimento, Antônio Gomide, porque nós falamos aqui que o Fufuca virou presidente da Câmara, porque o Maia é presidente do Brasil, porque o Temer foi uma viagem que começa aí pela China. Você sabe por que ele foi para lá? Essa é a nossa pauta, você não fura a nossa pauta. Isso. Por que ele foi para a China? Ele não quer desmerecer uma viagem tão importante dessa do Temer. Ele vai literalmente vender o Brasil. O caixeiro viajante Michel Temer, também conhecido como presidente do nosso país, vai a essa missão asiática, começando pela China, para oferecer os nossos patrimônios para que sejam, nossas concessões, para que sejam vendidos aí nessa tese dele de vender o patrimônio brasileiro através daquele mega feirão de privatizações que ele pretende fazer. É isso que ele foi fazer lá, Antônio Gomide.
Pois é, aí nós temos aí uma viagem do Temer que vai hoje, né? Ele sai hoje, vai para a China e, como você disse, ele tem um pacotinho de privatização, pacotinho de venda aí. Fala, olha, nós estamos aqui chegando na China, que é o país, né, que é o primo rico do Brasil, né? Então é onde o Brasil coloca todas as suas esperanças, né? É uma reunião do BRICS depois, né? Mas no primeiro momento é na China e a reunião é lá. E qual que é esse pacotão, né? São só 18 aeroportos, 2 rodovias brasileiras, a Eletrobras, então, que são 16 concessões de energia elétrica, né? Nós temos aí mais 4 empresas estatais, temos uma PPP de telecomunicações e nós vamos ficando por aí, né? Tem 16 terminais, né, de aeroportos, não, 16 terminais portuários, desculpa, Portuários, né? isso. 16 portos, então, 18 aeroportos, 16 portos, 16 concessões de energia elétrica, 2 rodovias, mais 4 empresas estatais e uma de telecomunicações. Quer dizer, é um pacotinho, né? Chegar lá e falar assim, olha, nós estamos aqui, eu sou o presidente, eu saio ano que vem, né? Eu também não fui o presidente, fui eleito, não. Eu tenho um grupo lá que nós demos um golpe parlamentar no Brasil, mas estou vindo aqui para oferecer. Tem algumas coisas lá que eu acho que vocês às vezes têm interesse. Vai lá e vende o país. Aí ele volta, o Rodrigo Janot denuncia ele, na segunda denúncia ele não tem dinheiro para comprar os deputados, sai e larga essa porcaria para que o próximo presidente possa olhar, né, ao que ele fez. E aí nós vamos ficar reclamando. Puxa vida, como é que esse rapaz foi para lá? Aí ele já está em outro lugar. Os ministros que eram dele, que estão aqui ajudando a vender isso aqui tudo, não sabe onde estão, não tem nenhuma referência, não é de corpo técnico. Ou seja, é algo assim que a gente fica pensando, mas pode fazer isso, né? É desse jeito mesmo? Um mascate internacional. É isso que o Brasil tem como presidente. E o mais interessante é que as mesmas forças políticas, agentes políticos, os mesmos nomes que promoviam ataques incessantes à gestão anterior, à gestão Dilma, aqueles que prometiam que o Brasil viraria Shangri-La com a saída daquele governo. Eu cito um aqui próximo nosso, nós já falamos sobre isso essa semana passada, melhor dizendo, o senador Ronaldo Caiado, pré-candidato ao governo de Goiás, era um dos ferrenhos críticos e dizia que o Brasil ia melhorar no dia seguinte, depois que Dilma saísse. E hoje, esconde. Hoje, some do debate. Hoje, deixa o DEM tomando conta do Ministério da Educação, mas não opina. Para ele está tudo normal o Brasil ser vendido. Para ele e para tantos outros. Estou citando, porque é mais um. Cito o outro, o governador Marconi Perillo, que defende o governo Temer, que defende que o PSDB continue bancando o presidente fazendo isso. Não é de se espantar da parte dele, porque ele também é um grande mascate, tem feito esse leilão com o patrimônio dos goianos. Mas é isso. Por falar... Aliás, a escolinha que o Temer está pegando é antiga. É a escolinha de Goiás, né? Quer dizer, é o mesmo grupo, né? O Temer, quando assumiu ali, quando deu aquele golpe parlamentar, o grupo que ele tem hoje são de 4 ministros do PSDB, né? Com orientação, obviamente, de onde eles governam. Um dos que governam exatamente o estado de Goiás, né? Já tinha vendido, né, o exemplo da CELG, agora está aqui com mais 16 concessões de energia elétrica, né? A questão das OS na educação, a questão das OS, das organizações sociais na área de saúde, ou seja, o que Goiás hoje, a população hoje pede? Né? Segurança, pede saúde, né? Pede investimento na Universidade Estadual de Goiás, pede para que o governador acabe aquelas obras inacabadas, né? Principalmente aqui na cidade de Anápolis, né? Que foram obras que foram na campanha eleitoral, que já estava chegando a outra campanha e ele ainda nem entregou aquela primeira. Então, quer dizer, nós vivemos dessa forma. E é esse o modelo que foi copiado e que o presidente Temer, que é um governo, obviamente, de uma colisão entre PMDB e PSDB para dar um golpe militar, um golpe parlamentar, nesse momento ele vai e fala, olha, nós precisamos ainda apurar um trocado, nós precisamos apurar aí algo para poder tocar o nosso governo, mas não é para aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo... Não pode, esse não pode. Diminuiu R$10 já daquele previsto. Então você, ouvinte, que tem a sua carteira assinada, pense você, o salário que já estava aprovado, o Temer conseguiu diminuir 10, porque segundo ele está uma crise muito
muito grande, né? Não está dando para comprar mais deputado, não está dando para comprar mais senador, da forma como foi feito o balcão de negócios da última. Como agora tem uma segunda denúncia do Janot, então possivelmente o preço vai ser maior. E aí o salário mínimo, que deveria estar aumentando já no ano que vem, ele já reduziu R$10, porque esses R$10 vai fazer a diferença naquilo que ele pretende. Então, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Muito bem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos aqui para a segunda parte com mais informações do Anápolis é Notícia. Aguenta aí. Anápolis é notícia. 87.9 Mais FM, apoio cultural. Aqui, sua marca aparece mais. Anuncie na Mais FM e tenha o seu produto divulgado em toda a região através das ondas do rádio ou em todo o mundo através da internet. Ligue para Mais FM e solicite uma visita. 3706-8790 ou 9179-5610. Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Já verificou se a caixa d'água ou tonel de sua casa estão bem fechados? O combate à dengue tem que fazer parte do seu dia a dia. Não dê mole pro mosquito da dengue. Apoio. Mais FM. Atenção empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital, parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, quadra 9, lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital, conectando você. Mais informações, acesse www.arsaopaulo.com.br. Tá na Mais, tá bom demais! Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62-98575-4992. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. É verdade, Anápolis é notícia aqui pela Mais FM, pelos 87,9 e também pela página da Mais FM no Facebook com transmissão ao vivo em cores. Se você é um pouco mais antigo, você vai lembrar disso. Transmissão em cores, como dizia
as transmissões de TV antigamente não tinha isso, Antônio Gomide? Você é dessa época ou não? Sou daquela época que colocava um papelzinho na frente, meio cor-de-rosa, e ela, tá vendo? É colorido também. Era preto e branco. Era uma proteção na televisão. E aí falava que aquilo ali era um colorido. Tá? Muito bem. Mas nessa época. Tá? Mas sem papelzinho, sem bombril na antena, nós estamos em transmissão ao vivo, em áudio e vídeo, pela página do Facebook e também pelo aplicativo da Mais FM para iOS e para Android. Vai lá na sua loja virtual e baixa, que é de graça. E mande sua mensagem aqui pra gente, né? Pelo Facebook, nós vamos conversando, vamos trocando uma ideia legal. E quem vai trocar uma ideia legal com a justiça, nesse caso, Antônio Gomide, é o senador e ex-ministro, ex-chanceler brasileiro José Serra, ex-governador de São Paulo, prefeito, ex-candidato a presidente, porque a doutora Carmen Lúcia, lá do STF, autorizou que ele seja, sim, processado por conta do Caixa 2, ao qual ele foi denunciado, teria recebido aí para a Câmara Presidencial mais de 7 milhões de reais numa conta na Suíça, de acordo com a delação e de acordo com as informações dos irmãos Joesley e Wesley lá da JBS. Então, o senador agora deverá se explicar quanto a isso. Começa a ficar complicado para esse pessoal, Antônio Gomide. Esse aí rodou, porque é algo que foi na delação da JBS. Parece que foi a ministra Rosa Weber. Perdão, eu falei Carlinhos, é Rosa Weber, você tem razão. Que ela que, à medida que pegou, e tem uma denúncia, na verdade, do Rodrigo Janot, né, e ela, olhando, né, fez com que pudesse, nesse momento, abrir essa investigação, e é algo que, da forma como foi dito, da forma como foi pronunciado pela JBS, com as provas que tem, né, o que foi repassado da JBS foi 20 milhões para o senador José Serra, naquela oportunidade, candidato a presidente da República em 2010, disputando a eleição, inclusive, contra a presidente Dilma, e ele perdeu, e ele fez declaração apenas de 13 milhões. Então, ele tem aí um passivo, e eles também têm as provas de como foi feito as notas frias, né? Foi um GP onde compraram camarotes, ou seja, tem toda uma sequência lógica em relação à abertura desse inquérito que vai dar problema aí para o senador José Serra, ele que, obviamente, nesse momento, perde aí qualquer oportunidade de poder ser candidato pelo PSDB. Saiu da fila. Com certeza. Saiu da fila. Assim como o senhor senador Aécio Neves, né? Os dois saíram realmente, literalmente, dessa eleição de 2018 para presidente da República. Para o ouvinte ter uma ideia, esses 7 milhões a que o Antônio Gomide se refere, que foram feitos de um jeito, foi criado um cenário, uma maracutaia, fez uma cortina de fumaça para poder aparecer, eles foram divididos entre várias compras, né, entre simulações de compras, e entre as simulações é a aquisição de um camarote no autódromo para a Fórmula 1 e até mesmo a emissão de uma nota fiscal no valor de R$420 mil emitida por uma empresa de pesquisa. Então, aquela desculpa, não, estou fazendo uma pesquisa aqui porque a campanha, sabe como é que é, nós queremos saber de tudo. Então, foi quase R$500 mil, 420 mil, numa suposta pesquisa que o dinheiro foi embolsado e não aconteceu. O grande problema é que, olhando as contas, da prestação de contas dele, esse valor que foi colocado, né, não está constando lá na prestação de contas. Isso. Então, existe aí né, além do crime, da questão da propina, né, ainda não tem essa prestação de contas. Até porque, só para lembrar, em 2010, as empresas, a legislação eleitoral previa que as empresas poderiam fazer doações para os partidos e para as campanhas eleitorais, né? Então, isso aí não era ilegal. Agora, daí não prestar conta naquilo que foi doado, esse é o grande problema, isso é crime, né? E é isso que exatamente o senador José Serra, nesse momento, está sendo denunciado. É exatamente isso. Antônio Gomide, dessa vez eu não vou errar o nome da moça. Doutora Carmen Lúcia, sim, a presidente do STF, pede para que Gilmar Mendes se manifeste sobre o pedido de suspeição. Aquele pedido que o procurador Rodrigo Janot fez ao STF, pedindo que o ministro Gilmar Mendes seja declarado suspeito no caso envolvendo a soltura do empresário Jacó Barata Filho, aquele barão do transporte do Rio de Janeiro. O argumento é que há vínculos pessoais entre eles. Quer dizer, o vínculo pessoal que ele se refere é a relação entre a esposa de Gilmar Mendes e a esposa
do Jacó Barata, e principalmente o fato de ele ter, inclusive, sido, isso foi amplamente divulgado, foi padrinho de casamento da filha do Jacó Barata, enfim, haveria um vínculo de amizade, uma relação familiar entre eles. Gilmar nega a irregularidade. Mas o ato, Antônio Gomide, da presidente solicitar ao colega ministro que se manifeste já é algo muito simbólico, muito representativo nesse aspecto, né? Eu vou falar para você, eu acho que é uma vergonha, né? Porque para qualquer cidadão comum como nós aqui, né? Sim. Nós já teríamos tido uma resposta. Olha, se você tem um vínculo com a pessoa e você vai julgá-la, você não pode participar desse processo, né? Não é assim com a gente? Claro. Né? Porque é assim que acontece conosco aqui, seres mortais, né? Agora, precisa lá, presidente do Supremo Tribunal Federal, depois de uma solicitação de um juiz que levou um pito publicamente na imprensa, depois do ministro Gilmar Mendes dizer a relação entre o rabo e o cachorro, de 2 vezes o juiz do Rio de Janeiro, que é o cara da Lava Jato, colocar o cidadão na cadeia, ele vai lá e solta por 2 vezes, e dá 2 pitos nele na imprensa, né? Quer dizer, tudo isso para agora a presidente do Supremo Tribunal falar, olha, realmente parece que essa questão aí, você não é isento, é um cara que era sócio, é sócio do seu cunhado, ou você participou ali como padrinho de um casamento e que é ligado a essa pessoa que está sendo condenada, ou pelo menos indiciada. Quer dizer, isso é claro. Se para nós aqui isso é razoável para entender que não pode uma pessoa influente ou que tenha parentesco ou que existe uma relação de amizade não ser isento para fazer um julgamento, imagine no Supremo Tribunal Federal. Então é de lá que deveria vir o exemplo, né? Então o seu Gilmar Mendes, ele comete um equívoco e acho ainda mais, né? Já deveria ter desconfiado que essa atitude, ela denigre a credibilidade, ela tira aí a aparência, pelo menos, né, do que o Supremo realmente possa estar entendendo aquilo que a população está pensando. Porque é inadmissível, né, perceber que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que faz parte, né, e amigo de pessoas que estão ali sendo indiciadas, possam fazer o julgamento ou tirar essas pessoas da cadeia, mostrando isenção naquilo que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer com muita credibilidade, que é fazer justiça. Agora, Antônio Gomide, ainda na pauta da justiça, você abordou um assunto agora mesmo que vale muito a pena que nós comentemos, que é essa possibilidade, já praticamente confirmada, é uma questão de tempo, do Procurador-Geral da República, o ministro Janot, em apresentar uma segunda denúncia contra o Michel Temer. E nós já sabemos, já temos comentado sobre isso, mas a minha pergunta é muito específica. Qual é o caminho agora que resta ao presidente Temer? Porque ele já fez uma negociação com todos os deputados para aquele primeiro episódio da primeira denúncia. Você acha que ele já fez um acerto no pacotão? Falou, estou pagando aqui, é o passe que vale para o ano inteiro, para todas as votações? Ou agora os deputados vão fazer, agora é uma nova denúncia, um novo acerto, hein, presidente? Eu vejo que ele não vai cair no risco de fazer aquele acerto novamente, até porque ele já estourou o orçamento dele, né? Quer dizer, depois de ter gastado aí bilhões de reais com os, né, mais de 14 bilhões, né, fazendo acordos aí de várias bancadas, né, mineração, quer dizer, uma série de situações que ele criou para poder manter no cargo, né, como aquela questão específica daquele grande balcão de negócio que aconteceu. Eu entendo que o que está acontecendo agora é que ontem, inclusive, o Rodrigo Janot, ele tinha uma palestra, uma conferência, e alguém perguntou a ele, e a denúncia? Né? E ele disse com todas as leis, ele falou, olha, eu não vou antecipar aqui, mas de ofício eu quero dizer o seguinte, eu não vou deixar nada sem fazer, porque o meu mandato acaba em setembro. Ele disse com essas palavras, ou seja, ele está dizendo, eu vou fazer a denúncia rapidamente. Né? Então, é claro que essa denúncia entrando, ela precisa ser colocada novamente, vai no Supremo, o Supremo encaminha para a Câmara Federal, e o que eu entendo é que o presidente Temer, ele está numa estratégia agora junto, até porque agora ele ganhou a confiança do Rodrigo Maia, né? Até então, naquele primeiro momento, as pessoas desconfiavam se o presidente da Câmara estava do lado do procurador ou se estava do lado do Temer, porque caso o Temer afastasse, quem ia assumir a presidência era
o Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara. Agora não. Agora, uma vez que o procurador está saindo em setembro e vai trocar o procurador e pensa que a mulher que entra, ela, obviamente, a Raquel, ela terá uma postura mais próxima do Temer, né? Essa que é a intenção do Temer, inclusive. Mas à medida que afasta o procurador, eu percebo que pode, às vezes, essa própria denúncia, né? Porque o procurador não vai estar ali com tanta força, pode, às vezes, esvaziar um pouco essa possibilidade junto à Câmara Federal, né? Assim como o Rodrigo Maia fez com as denúncias de impeachment, as solicitações de impeachment das organizações, né, das instituições brasileiras, né? Nós temos ali mais de 23 pedidos de impeachment da OAB, de igrejas, de ações populares, e nenhuma foi sequer olhada, né? Nenhuma foi sequer dizer, isso aqui não tem fundamento. Não, ele nem analisou. Tem 23 pedidos de impeachment contra o presidente Temer depois daquelas delações da JBS. Então eu entendo que existe aí uma estratégia, né? No meu entendimento, a leitura que faço, é que vai tentar desconsiderar um pouco a força daquela denúncia que o Janot vai apresentar, que o Rodrigo Janot vai apresentar. Agora, eu falo isso na leitura olhando pelo presidente Temer, mas do outro lado, eu percebo que o Rodrigo Janot, ele só não apresentou essa denúncia antes porque ele estava esperando as delações do Doleiro, né? Do Doleiro. Do Funaro. Exatamente, do Rodrigo Funaro. Então eu entendo que essas delações do Funaro, elas terão um peso muito grande dentro da denúncia que o Rodrigo Janot fará contra o Temer nessa segunda. Ou seja, irá abrir uma nova ferida e o Temer vai ter que se virar para poder se manter no cargo. Tudo bem. Uma declaração polêmica, uma declaração emblemática de poder simbólico, mas que ganhou aí repercussão ontem e vai ganhar hoje novamente, vem do advogado, do Cacai, advogado Carlos Almeida Castro, que o Cacai, que inclusive, advogado que representa alguns envolvidos na Operação Lava Jato e é um dos críticos da operação, principalmente em relação ao que ele chama de República do Paraná, ele fez uma declaração muito forte quanto à denúncia feita pelo advogado da Clã, Rodrigo da Clã, sobre a acusação de que um amigo de Sérgio Moro, um também advogado, chamado Zucoloto Júnior, estaria negociando sentenças com os envolvidos nas ações julgadas por Sérgio Moro, e aí, de repente, usando essa aproximação com o Sérgio Moro e negociando isso. Isso foi uma denúncia feita na Folha de São Paulo, da edição de domingo, e Cacai, o doutor Carlos Almeida Castro, com essa declaração, disse que se forem usados os parâmetros da República do Paraná, esse tipo de denúncia era para causar prisão preventiva do juiz Sérgio Moro. O Cacai tem uma certa moral para falar esse negócio. É uma declaração muito forte, Antônio. Mas eu acho que isso é tudo um jogo no sentido de poder até colocar o trabalho que o Sérgio Moro vem fazendo, esse trabalho que é, obviamente, muito direcionado, né, dentro daquilo que ele estabeleceu, dentro daquilo que era prática, inclusive, do judiciário, né? Ele hoje tem a força que ele tem dentro da Lava Jato, inibe, inclusive, alguns ministros, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal, a forma como ele age, isso gera um ciúme, né? E a força que foi designada a ele nesses 3 anos é descomunal, né? E nós vimos aí um posicionamento muito perto daquilo que poderia criminalizar um partido, como foi feita a questão do PT, como foi feita a questão do Lula. Então a gente sabe qual que é a direção do Sérgio Moro, a gente sabe por que o Sérgio Moro chegou a esse momento na Lava Jato. Isso não é obra do Espírito Santo, isso obviamente é uma obra direcionada dentro de um projeto para tirar, obviamente, o PT, para tirar o governo do presidente Lula, para que o governo Lula não volte para o ano que vem. Quer dizer, tudo isso já está muito claro, né? Está muito nítido, né? Tudo isso está muito nítido. Essa questão da Lava Jato, ela tomou um caráter político muito forte. E essa declaração do Cacá é exatamente nesse sentido. É aquele que está todo mundo esperando. Se tem denúncia e delações premiadas das empresas em relação aos políticos, das empresas em relação ao legislativo, das empresas junto ao governador, das empresas junto ao executivo,
Cadê as delações das empresas junto ao judiciário, junto aos procuradores, junto ao juiz? Ou será que isso nunca aconteceu? Então ele cita aqui a negociação de venda de sentença e que eu entendo que ele começa a abrir um outro caminho para dizer, olha, não é bem assim, né? Essa conversa aí, todos somos passíveis de erro e crimes é só buscar, né, nas delações, se abrir aí a possibilidade de falar também do judiciário, você vai sentir aí que tem muita gente envolvida na venda de sentença e também nas negociações junto ao judiciário. Aí também tem dois aspectos, né? Essa política adotada, por assim dizer, de se promover prisões com tanta facilidade, essa é a prerrogativa que ele está reivindicando. Quer dizer, em havendo uma denúncia, já é caso para coercitiva, prisão preventiva, nesse caso abre-se uma exceção. Por quê? Esse é o questionamento que o Caio faz, e faz todo sentido, porque nós temos visto, na verdade, uma espetacularização do tal japonês da Federal. O sujeito vai preso, vai algemado, é fotografado, aparece no Jornal Nacional. Depois ele sai, depois o processo é arquivado e ninguém fala mais nada disso, né? Mas o que nós precisamos entender é que quem inaugurou essa questão das delações premiadas foi o Sérgio Moro. Né? Por que fez delações premiadas? Porque o cidadão estava preso. Por que prendeu? Porque supostamente o cidadão, sem sentença, ele estava ali preso, desmoralizado na mídia, porque meteu ele na televisão, colocou ele no rádio, botou ele na manchete dos jornais, desmoralizou aquela pessoa, e a única forma dele sair da cadeia era se ele fizesse as delações premiadas. Quem que inventou esse pacotinho? Sérgio Moro. Agora, é da cabeça dele? É claro que não é da cabeça dele, né? Ele buscou esse formato, junto com um grupo, que obviamente faria o quê? Estaria dominando o país hoje, que é o que está acontecendo, o presidente Temer. Muito bem, nós vamos para um intervalo e nós já voltamos para a terceira e última parte. Vamos falar sobre Anápolis e falar sobre o Parque Ipiranga, a polêmica do Parque Ipiranga. Aguenta aí que nós já voltamos. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Atenção empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital, parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, Quadra 9, Lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital. Conectando você. Mais informações acesse www.arsaopaulo.com.br. Venha saborear o melhor pastel da cidade e um caldo de cana delicioso. Vários sabores à sua escolha. Anápolis tem essa delícia. E o que é melhor, tem aquele precinho especial para você. Atendemos de segunda a sexta das 7 às 18 horas e no sábado das 7 às 11 horas. Caldo de cana e pastelaria Doce Sabor. Anote o endereço. Avenida F, quadra 74, lote 9, bairro JK, Nova Capital, ao lado da transportadora Massut. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho
Postinho Camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Muito bem, estamos de volta para a terceira e última parte do programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM 87,9, também pela transmissão ao vivo na nossa página do Facebook e também pela transmissão do aplicativo da Mais FM, feito para Android, também para o sistema iOS. E nós vamos aqui dar uma moral para a nossa turma, dar uma moral para o nosso pessoal que nos acompanha aqui nos comentários, e mandar um abraço, quero mandar um abraço aqui para quem nos acompanha e com a atuação, suas colegas na Câmara Municipal, a professora Geri Sanches, e também para a vereadora Vilma Rodrigues. Fica o nosso grande bom dia aí para ambas. Mas, Antônio Gomide, enquanto eu organizo aqui o nosso pessoal aqui para a gente fazer aquele debate legal, vamos atualizar o ouvinte sobre essa polêmica que tomou conta da cidade de Anápolis, que é a instalação do Centro Administrativo Ipiranga, ali na área anexa do Parque Ipiranga. Quais são as atualizações desse tema, Antônio? A atualização é depois da polêmica colocada pelo prefeito, né, de que vai construir o Centro Administrativo Ipiranga, e soltou nas redes sociais uma maquetezinha dizendo que ali no antigo Clube Ipiranga será construído o Centro Administrativo Ipiranga. E ontem ele soltou nas redes sociais um vídeo. Só que aí no vídeo ele diz que lá será só a Secretaria de Meio Ambiente. Quer dizer, ele já tirou duas secretarias, Educação e Saúde, e não cita essas duas secretarias ali dentro. Ou seja, o prefeito, ele ainda está naquela, se colar, colou. Né? Se der certo, a gente constrói. Se não der certo, a gente vê outro lugar. A pergunta é o seguinte: por que buscar uma praça ambiental, uma praça que hoje é o cartão postal de Anápolis? Por que pegar essa praça, onde nós temos ali uma mata, que é da prefeitura, que possa ser aproveitado para ampliar o parque e fazer daquela área uma área realmente de qualidade ambiental, entretenimento, né, que possa realmente servir como um espaço de reflexão, espaço contemplativo? Por que construir ali um Centro Administrativo Ipiranga? Para que levar uma parte da prefeitura para dentro do Parque Ipiranga? Essa é a pergunta. Por que não pegar um centro administrativo que ele quer construir? Aí a ideia dele, né? Ele não falou que ia construir, mas agora ele está falando que vai construir. Por que não construir na antiga Faiana, que é o espaço da prefeitura? Ou outra área da prefeitura? A prefeitura tem várias áreas, menos naquele lugar que deu certo, que é o Parque Ipiranga. Aí alguém podia dizer, pois é, mas lá é um antigo salão de festa, nós não vamos fazer um prédio, nós só vamos adequar as condições. Isso não existe. Isso não é verdadeiro, porque aquele prédio não se adequa. Aquele prédio é um prédio antigo, do antigo Clube Ipiranga, e que não tem condições nenhuma, de você, dentro daquele espaço que existe ali, adequar para virar secretaria. A maquete que está nas redes sociais, a maquete da prefeitura, que é o desenho, como é que vai ser a frente, o estacionamento, ela é imensa, ou seja, você vê que tem uma diferença, e a forma e o espaço, ele é completamente diferente. E o que estaria fazendo nesse momento se fizéssemos ali, se deixássemos o prefeito realmente fazer ali uma construção, uma alvenaria, ali um prédio, botar tijolo, cimento, concreto ali naquela área? Estaríamos separando a mata, que é exatamente o local das minas, onde nós podemos estar aproveitando para fazer ali um espaço agregado àquilo que já existe ao Parque Ipiranga, daquilo que nós estaríamos fazendo. A mata nas costas do prédio da prefeitura, o Parque Ipiranga que já existe estaria depois da rua, e nós teríamos ali uma área isolada praticamente.
Então nós precisamos, enquanto moradores, pessoas que gostamos de Anápolis, sensibilizar o prefeito, dizer, prefeito, pensa um pouquinho. O Parque Ipiranga, aquela área que tem ali, a verde, é para podermos fazer um projeto contigo. Um projeto que una aquilo que já existe do Parque Ipiranga com aquilo que foi a ideia de que essa mata possa agregar ainda mais qualidade ao parque existente. E não levar parte da prefeitura ali para dentro. Muito bem, Antônio Gomide, nós temos aqui uma série de participações. Vamos aqui dar essa moral legal para os nossos ouvintes e temos alguns questionamentos aqui, alguns apertos que nós vamos fazer essa conversa. Vou primeiro mandar um alô aqui para a turma do Diretório Central dos Estudantes da UEG, através do Edgar William. Ele dá bom dia, parabéns pelo programa. O pessoal do Diretório Central dos Estudantes da UEG estão ligados na rádio. Então, em nome aqui da Mais FM, nós mandamos esse abraço, devolvemos esse abraço, Edgar. A Josiane, que é hoje a presidente lá, ela está com os abaixo-assinados, né? E mandou aqui, inclusive, uma fotografia no WhatsApp dizendo, olha, nós estamos aqui fazendo por iniciativa um abaixo-assinado contra a construção desse prédio do Centro Administrativo Ipiranga lá dentro. Né? E está aqui com uma série de assinaturas de alunos, né? de colegas dela, dizendo que está se manifestando e quer somar aí a várias pessoas que não concordam com essa construção do centro administrativo lá dentro. Nós estamos, na verdade, recebendo muitas informações dessa mobilização popular, que nós já falamos ontem. Já houve a provocação de um dos moradores lá, ou de um grupo, a gente não sabe, mas já houve essa mobilização provocando o Ministério Público a se posicionar. E alguns outros moradores também estão tomando providências com a base de assinados e com reuniões para impedir isso. Claro, quem tem um mínimo de noção, minha gente, é até um absurdo a gente falar nisso, mas quem tem um mínimo de noção sabe que é praticamente improvável. É um governo de improviso. Nós abrimos um programa falando do improviso, do tal planejamento e ação, do improviso da gestão do Roberto Naves, que não esteve, nunca esteve preparado, nunca se preparou para estar frente da gestão, essa é a grande verdade, e é isso que em 8 meses ele vem mostrando. E nós estamos traduzindo isso em ações, como fechar os 2 acessos da Brasil Norte e colocar um centro administrativo para colocar 800 carros, 600 carros por dia nas ruas apertadas do bairro Jundiaí. Porque não é na Avenida São Francisco, na Avenida Pinheiro Chagas. Não, são nas ruas adjacentes pequenas do Parque Ipiranga. Isso não precisa ser gênio para pensar, não. Mas vida que segue. Vamos continuar com a nossa conversa aqui para os nossos ouvintes. O Paulo Vitor fala que concorda com a ideia. Na antiga Faiana é o local ideal. A Marlene Silva fala que poderia ser construído na antiga pecuária. Quer dizer, as pessoas têm uma noção que é muito óbvia, é muito clara, né? Espaços grandes, ociosos, distantes desses centros de lazer, centros residenciais, com espaço para o impacto do trânsito, para estacionamento. Pronto, ela passou pecuária. Faiana, onde já existe um espaço ali disponível, onde já existe espaço para estacionamento, não. Só um sujeito em Anápolis pensa que o ideal é colocar ao lado de um parque, uma residencial. Não é mole, não. Mas deixa eu falar aqui, o Carlos Alberto Oliveira, Antônio, fala assim, na opinião de vocês, ele faz a pergunta, ao venderem o país e destruir nossa soberania, falando do Temer, eles o fazem por ignorância ou pura maldade? Carlos Alberto, deixe-me respondê-lo, eu mesmo vou ser isso. Não fazem por maldade nem por ignorância. Eles são bastante cientes do que estão fazendo, mas fazem para atender aos interesses comerciais das grandes empresas, dos grandes grupos empresariais, do grande capital que está interessado em ganhar essas empresas a preço de banana. O presidente Temer só conseguiu chegar ao poder por essa coalizão com outros partidos, o Carlos, mas também porque teve um maciço apoio de setores da indústria. Lembra da Fiesp? Lembra do pato da Fiesp? Aquela falou que não ia pagar o pato e agora quando houve aumento ele esqueceu a história do pato, mobilizou ninguém. Então, assim, a conta agora está sendo paga. Temer chegou ao poder a um custo e agora ele tem que entregar certas coisas, certos compromissos, entre eles algumas empresas. É importante ressaltar para o Carlos Alberto que existia um roteiro, né? O roteiro era esse. Vamos tirar a presidente Dilma, colocar o grupo do presidente Temer. Tem um grupo que é o grupo Núcleo Duro, que vai poder representar esse grande empresariado, essa grande elite dentro do Temer, e com isso o PSDB foi todo em peso lá para dentro, 4 ministros, social-democratas com processo de educação, aquele negócio todo. E o que nós vimos foi que houve aí um probleminha. Qual foi o probleminha nesse roteiro?
porque ele vinha cumprindo todo aquilo que era definido por esse roteiro. Olha, você vai entrar, você, presidente, vai entrar, e uma das coisas que nós vamos fazer, falar sobre reforma, falar sobre ajuste fiscal, falar que vai ter agora ser duro, porque vai ter que conter as despesas e tal. A primeira coisa que ele fez, tirar o dinheiro da educação, saúde, falar que não tem jeito de gastar mais do que isso. Aqui é 15% na área de saúde, 15% na área de educação, 25% na área de saúde, e pronto, né? Quer dizer, ele foi lá e fez o primeiro pacote, deu certo. Depois ele entrou com a reforma trabalhista, reforma previdenciária, e discutindo, e todo mundo, aqueles que estavam apostando no Temer, estava gostando. Só que houve um probleminha. Qual foi o probleminha? Qual foi? O tal de Joesley, que marcou o tal da visita lá no porão e por um do acaso, Palácio do Jaburu e gravou ele. Né? Tinha um gravadorzinho. E por acaso tinha um gravador e gravou. E aí esse foi o percalço. Porque se não tivesse acontecido esse negócio do Joesley, até hoje nós teríamos aí a Rede Globo, Jornal Nacional, Revista Veja, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, todos dizendo que o Temer era santo. À medida que aconteceu isso, desmontou esse castelo e mostrou com verdade, Carlos Alberto, o que é esse grupo, o que esse grupo veio a fazer no país. É isso aqui, as grandes privatizações. E se não tivesse acontecido essa denúncia do JBS, não tivesse gravado, nós estaríamos aqui ainda debatendo, será que esse negócio da privatização não é uma disputa ideológica? Será que isso aqui não é um problema entre PT e PSDB? Não, agora não é. Nós estamos vendo aí que o Temer não é presidente, não é candidato a nada o ano que vem e, obviamente, está tentando fazer aquele roteiro, retomar aquele roteiro que os empresários tinham colocado, as grandes elites tinham colocado para ele cumprir. Só que agora ele está sem crédito. Só que agora a população descobriu que ele é um grande fantoche e que ele, na verdade, está ali para servir a esses grupos. E ficou muito claro com a delação que foi feita da JBS. Antônio Gomide, vamos aqui na reta final acelerada aqui, mandar um abraço para a Sabrina Rodrigues. O Túlio Dom Silveiro, lá de Minas Gerais, lá da cidade, eu perdi a cidade, que branco que me deu da cidade dele, lá de Juiz de Fora, perdão, Túlio. Fala que Henrique Meirelles não é economista, mas sim um leiloeiro. Isso. A opinião aqui do Flávio Rezende, lá de Goiânia, falei, esse sujeito que está administrando Anápolis quer seguir os passos do ovacionado Dória. Tomara que os anapolinos se organizem e não deixem esse sujeito destruir o Parque Ipiranga. É isso aí que os anapolinos estão tentando, Flávio. Um grande beijo para você. A Marlene fala o seguinte, bom dia, senhores. Segundo o comentário da Associação do Bairro Copacabana, estão realizando um abaixo-assinado referente ao escoamento de esgoto no residencial para as ruas do bairro. As fossas não comportam os resíduos ali desprezados e transbordam e escorrem pelas ruas, causando transtorno aos moradores. Até mesmo cachorros estão morrendo empesteados e imaginam-se que seja por ter contato com a água contaminada e ela pede ajuda e fala o que fazer. Lá na Copacabana. É a Marlene Passos. Isso, vamos cobrar isso aí da Saneago e fazer com que realmente cumpra o seu papel. Muito bem. Nós temos aqui uma colocação que o Paulo Vitor aqui, querem tirar a Feira da Boa Vista só para beneficiar o condomínio de luxo novo no bairro. O bairro Boa Vista existe há mais de 40 anos e o condomínio não tem nem um ano que foi lançado. Ele diz aqui o Paulo Vitor, lá da Boa Vista, que estão fazendo abaixo-assinado e vão queimar pneus em dias de feira. Antônio Gomide. Eu acho que precisa de diálogo, né? Precisa de conversar, o prefeito perceber a importância da feira, como disse, já tem um tempo, né? E esse diálogo é importante, porque à medida que tem um outro espaço que possa beneficiar esses feirantes, não tenha dúvida que eles podem... Agora, à medida que quer tirar uma situação já evidenciada nos últimos anos e que não tem outro lugar, nem tem outra opção, obviamente é preciso de manifesto, sim. Antônio Gomide, mas nós aqui temos uma característica curiosa entre todos os diálogos que nós temos, nós não fugimos aqui do aperto. Fugimos? A gente foge de pedrada? A gente leva as pedradas. A gente leva e a gente dialoga. O Márcio Mendes fala assim, quem foi desmoralizado foi o Brasil, com esta quadrilha de políticos instalado no poder, tendo como chefe da organização criminosa o PT. Márcio Mendes, agora eu te pergunto, vamos produzir esse comentário aqui, quero a sua análise rápida aqui, Gomide. É o PT quem até hoje é culpado por ter ido na China e vender o Brasil? É o PT hoje que é culpado por o salário mínimo ter baixado R$10? É o PT que é culpado por terem sido comprados pelo preço de 14 bilhões dos deputados que não deixaram o Temer ser investigado? Quer dizer, até quando vão achar que o PT da Dilma, já saiu quase 2 anos no poder, ainda está tendo uma agenda no Brasil? É a mesma coisa aqui do prefeito Roberto Naves ficar dando desculpa, né, de que
não está fazendo as creches porque tem uma dívida, né? Porque tem isso, tem aquilo, porque a cidade não está limpa, porque tem um negócio do ano passado, porque não está fazendo as creches, porque eu não dei conta de olhar. Então é isso, né? Cada um precisa cumprir o seu papel. E a história ela é muito interessante porque à medida que vai se passando, né? Como eu disse, um roteiro que estava estabelecido pelo presidente Temer era um roteiro das grandes elites, grandes empresários, que não deram conta de ganhar as eleições e tiveram que dar um golpe parlamentar, comprando os parlamentares. E hoje nós sabemos muito bem o que era o Eduardo Cunha, que era o presidente naquele momento da Câmara Federal, para poder dar aquele golpe, para fazer aquele impeachment. Hoje, reconhecidamente, em todos os meios de comunicação, todos sabem que a motivação que foi dada para retirar a presidente Dilma não foi em função de corrupção, né? Então, é notório que isso hoje já está muito claro. E essa é a história. A história é assim. Agora, nós é que precisamos estar analisando. E quando tem paixão política, quando se tem apenas a ideia da disputa eleitoral, aí já é outra história, né? Aí você já olha com outro cenário. Nós aqui queremos ver o Brasil do jeito que está acontecendo, né? O presidente Temer foi pego com a mão na boca da botija, né? É aquela situação onde, se não houvesse essa delação, se não houvesse uma gravação, se não fosse a coisa tão explícita, até hoje nós estaríamos aqui fazendo esse debate que o Carlos Mendes. O nosso ouvinte? Isso. É o Carlos. Né? Isso. O que ele faz esse comentário. Quer dizer, se não tivéssemos aí essas provas, com certeza, às vezes você teria um pouco... o debate seria mais nesse sentido, mais emocional. Mas, né, felizmente, nós tivemos aí alguém que pudesse gravar esse grupo e pudesse mostrar ao Brasil a quem realmente está valendo as privatizações e quem realmente está vendendo o país. Muito bem. A Fernanda Ribeiro aqui, para a gente encerrar esse assunto, falando do Ipiranga, ela fala, será um absurdo acabar com as nascentes do Ipiranga, onde tenho lembranças maravilhosas de infância, certamente como ela, muitos e muitos anapolinos têm recordações dali e não querem ver um prédio de prefeitura ocupando aquele espaço. Antônio Gomide? Na verdade, ali não é espaço para centro administrativo, né? E ali, a maquete que a prefeitura fez, né, inclusive está colocada nas redes sociais, chama Centro Administrativo do Ipiranga. Quer dizer, além da obra, o nome é péssimo. Eu agradeço imensamente a participação de todos. Infelizmente, nós temos que nos despedir, mas não sem antes, claro, contar com o pensamento do dia para iluminar, para inspirar, para trazer motivação para a sua terça-feira, trazer reflexão para a sua terça-feira, para que, quem sabe, através disso, da sua vida, dos seus pensamentos, você possa terminar esta terça melhor do que começou. E o pensamento vem através aí do nosso comentarista Antônio Gomide. Já está aí no ponto, Gomide? No ponto. Pensamento dessa terça-feira. Morgantini, para a feiura, a plástica. Para o peso, ao regime. Para a pobreza, ao trabalho. Para os dentes, há aparelhos, mas para a falta de caráter e hipocrisia, não há nenhum tipo de tecnologia que resolva. Bom dia. Essa foi para bater duro e com esse pensamento nós vamos encerrando a terça-feira com um compromisso de estarmos aqui novamente amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Um grande abraço a todos, até lá. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você